cara não é amigo, né? É o setorista do elevador, ele que faz esse negócio de coisa, eu faço uma coisa agora. Não só em outros campos, em outros setores, mas também no setor esportivo. É até já comum nós aqui sentados observarmos, às vezes, quando um defensor faz o seu pronunciamento em defesa ao seu clube ou aquele de quem ele é procurador, nós vemos naqueles que são contrários, naturalmente, ao resultado bom da sua defesa, nós vemos os outros sorrindo. Para nós, isto é um desrespeito ao homem, é um desrespeito àquilo que se propõe a fazer dentro de um tribunal. De modo que, partindo desse princípio, é que eu peço a Deus que estas coisas desapareçam até dentro do esporte e que os homens se entendam melhor e que, seja qual for a nossa decisão, Bauru, que é uma cidade maravilhosa, Assis, que é outro orgulho de São Paulo, se entendam amanhã melhor do que se entenderam naquela partida. Porque eu tenho certeza que a boa vontade dos homens deverá imperar. Porque, para isso, Deus há de nortear os destinos de nós todos. Eu consegui entender estes autos. E tenho que me abster no que encontrei nos autos. Porque encontro nele documentos, encontro nele uma porção de declarações que eu não posso deixar de lado como julgador. Seria, de minha parte, creio eu, um pronunciamento e uma decisão absurda se tudo aquilo que foi carreado para estes autos eu não tomasse conhecimento. Além disso, tive a oportunidade de ouvir atentamente o depoimento do árbitro, dos auxiliares e do representante. Naquele instante, comecei a formar o meu juízo. Já tinha lido ligeiramente os autos na sala reservada aos juízes deste tribunal, desta Câmara. Os autos, este processo ficou para o final, para que eu pudesse tempo, no entremeio dos outros processos, de folhá-los. Eu respeito a defesa do ilustre defensor do Bauru, como respeito a do Ferroviária de Assis. Para mim, não há diferença entre a defesa de um e o de outro no que diz o respeito que devam ter como homens, como cidadãos e como os verdadeiros esportistas. Eu não vou me alongar mais, porque nós temos ainda o tribunal pela frente. Apenas quero dizer que no que está carreado aos autos, é claro que eu devo fazer menção ao que é o estádio Alfredo de Castilho, uma praça maravilhosa. Queira Deus que todas as cidades do interior possam ter uma praça como aquela que tem no oeste. De fato, causa espécie encontrar dentro de um estádio como aquele que é um brinco, pedras, blocos de cimento, tarrafos e outros objetos que podem servir de agressão e que, se fatos piores não aconteceram, foi graças à divina providência, porque se poderiam ter ocorrido. Com referência àqueles dois estranhos que brigaram dentro do campo, é claro que se isso tivesse ocorrido durante a competição, o senhor ilustre auditor teria outros motivos para denunciar a associação e outro artigo. De modo que as associações estão indiciadas no artigo 17, no parágrafo 2º e 3º. Senhores, eu aceito para mim que houve ação agressiva por parte dos jogadores do Bauru Atlético Clube. Pelo que eu depreendi dos autos, eu acredito mesmo que houve. É de se estranhar, embora a equipe estivesse ganhando por 1-0, usasse dos meios que usou. Portanto, eu estou convicto de que estarei votando certo, absolvendo a Ferroviária de Assis, dando-lhe os ganhos de pontos naquela partida, em consequência, condenando o Bauru Atlético Clube na perda dos pontos. Sem me alongar mais, este é o meu voto, senhor presidente. Doutor, eu acompanho o senhor relator e acolho inteiramente a defesa do ilustre patrono do pé da Ferroviária, uma vez que para mim ficou bem caracterizado
que o conflito se originou pelos jogadores do Bauru. Pelo relatório do senhor árbitro, o mesmo, antes de expulsar os jogadores, alega que já tinha advertido por diversas vezes os jogadores do Bauru, que culminou com a agressão do jogador do Bauru, Adilson Barbosa, que foi praticamente o iniciador de toda aquela briga. E o que está perfeitamente patentado nos autos é, sem dúvida, o fato mencionado, tanto no relatório do senhor árbitro como do senhor representante, que as trocas, as agressões mútuas deram sequência nas proximidades do túnel do ferroviário, da ferroviária. Isso demonstra que os jogadores da ferroviária procuraram fugir a essa luta, de maneira que eu acompanho inteiramente o voto do senhor relator e voto no sentido de absolver a associação ferroviária, dando a esta como vencedora e como consequência vencida a associação de Bauru no ganho dos pontos. Esse é o meu voto, senhor presidente. Senhores juízes, este tribunal, esta Câmara, geralmente tem julgado processos que as provas não dão muita autoridade aos membros desta Câmara. Mas este processo, senhores juízes, está perfeitamente provado pelos documentos, pelos atestados, pelas fotografias, que a Associação Atlética Ferroviária de Assis tem toda a razão e tem todo o direito de pleitear por seu patrono os pontos dessa partida. Eu tinha anotado aqui vários pontos para dar o meu voto, pensando que Vossa Excelência, senhor relator, fosse negar o pedido da Associação Atlética Ferroviária. Mas não quero perder tempo, como disse Vossa Excelência, temos mais trabalho do tribunal e não vou fazer referência a estes pontos sobre o direito da ferroviária. E que, infelizmente, como diz Vossa Excelência, temos que condenar a boa gente de Bauru. Que sirva de exemplo para o futuro, para impor a disciplina aos seus atletas e aos seus assistentes. De maneira que, sem mais delongas, como disse o nobre juiz Dr. Pássaro, eu estou inteiramente de acordo com o relator e absolvo a Associação Atlética Ferroviária da denúncia que lhe foi imposta pelo auditor e condeno ao clube de Bauru na perda dos pontos dessa partida. Vossa Excelência, senhor relator, vai continuar para julgar os atletas que dependiam da aprovação ou não dessa partida. Restam o julgamento dos atletas Edson de Rodrigues e Nelson Santos Nogueira. Os dois foram denunciados como infratores do artigo 114. Efetivamente, o árbitro diz de como aconteceu, a agressão existiu, o árbitro corrobora. Edson Rodrigues e Nelson Nogueira. Nelson Santos Nogueira. Nelson Nogueira e o Edson Rodrigues. Doutor Passo. Eu apenas discordo do seu relator na aplicação da pena, uma vez que o jogador Adilson Barbosa foi iniciador de todos aqueles incidentes e já tinha sido anteriormente advertido o senhor árbitro por jogo violento. Eu aplico esse jogador 3 jogos, e o outro 2. 3 partidas para Edson de Rodrigues. E 2 para Nelson. Senhor juiz, e neste ponto eu peço vênia para discordar dos vossos votos, porque o ambiente perturbado contra a Associação Atlética Ferroviária, eu entendo, senhores juízes,
que o atleta Nelson Santos Nogueira foi audacioso demais em revidar essa agressão sofrida pelo atleta do Bauru. De modo que ele teve ainda coragem de revidar num ambiente completamente carregado. Senhor juiz, para que esse atleta tenha o direito ao sursis, eu o absolvo. É o meu voto. Está encerrado. Senhor relator. Senhor também concede. De modo que o atleta da Ferroviária está com sursis. Está encerrado a sessão. Meus amigos, após o encerramento do julgamento por parte do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol, nós vamos ouvir os diretores da Associação Atlética Ferroviária que encontram representando a equipe Ferroviária de Rua Brasil na sede da Federação Paulista de Futebol, a entidade da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Primeiramente, nós vamos ouvir o presidente Enio Marquezine, que esteve presente, acompanhou todo o desenrolar do julgamento e acabou por ver com bastante satisfação, aliás, o término que culminou com a absolvição da Ferroviária neste processo, dando-lhe o ganho dos pontos daquela partida disputada na cidade de Bauru. Povo de Assis, meus queridos esportistas da minha terra, vocês podem calcular a emoção que eu me encontro nesse instante aqui na sede da Federação Paulista de Futebol. Minutos após a decisão por unanimidade da Câmara Julgadora, que deu ganho de casa à Associação Atlética Ferroviária, não só nos pontos, ganho naquela partida, como também o nosso atleta Santos, que teria sido suspenso por 2 partidas, mas com sursis. De modo que a vitória foi dupla. Vitória do bom senso, vitória da justiça. Vitória para aqueles que, nesses 40 anos de vida da Associação Atlética Ferroviária, têm dado sangue, o suor, as lágrimas, muitas vezes as decepções, os desencantos. As alegrias, às vezes, são poucas. Mas esta é uma das maiores que eu tenho obtido em toda a minha vida de esportista. E aqui eu vejo, amparado com carinho pelo prefeito, que aqui se encontra presente, acompanhando o desenrolar dos acontecimentos, desse moço extraordinário, desse jovem que impressionou profundamente a Câmara do Julgamento, que é o nosso defensor, Dr. Tufígio Branco, dos passos que aqui foi dado por esse deputado amigo, sincero, deste homem que me procurou espontaneamente para me encaminhar aqui em São Paulo aos homens que poderiam amparar a Ferroviária nesta emergência. É o deputado Abílio Nogueira Duarte. Nós temos aqui ainda o pessoal da rádio, os companheiros, o Mauro, o Diário, o Beleco, o Vinícius e outros tantos que aqui compareceram prestigiando com a sua presença, trazendo-nos nesta emergência a solidariedade do povo, do próprio povo de Assis, tão bem representado pelo seu chefe do executivo, Oliveiros Alberto de Castro. Este prefeito que tem tido tempo, que eu não sei como ele consegue tempo, de permanecer aqui nesta sala durante 2h30, acompanhando passo a passo o desenrolar dos acontecimentos. E a nossa gratidão ainda é maior, porque nós vimos aí no próprio voto do presidente e dos juízes de que a Ferroviária foi o processo mais bem formado que se encontrou aqui dentro desta Câmara. Uma prova de que nós estávamos alicerçados na verdade e na verdade dos fatos. E com a palavra sempre, a palavra desse jovem, de que já me referi no início, deste futuro, talvez a posição elevada lá dentro de Assis. Este jovem que vem se impondo admiração no conceito público de nosso esportista, como não defensor apenas da Ferroviária, mas de todos os oprimidos, de todos aqueles que buscam a verdade dos fatos. E com a palavra dele, encerrou-se mais este episódio para a Associação Atlética Ferroviária. Vamos partir agora para frente, e nós haveremos de atingir, como já disse muitas vezes, o objetivo colimado, que é levar a Ferroviária
à primeira divisão de profissionais. Com as palavras do presidente Enio Marquezini, nós vamos conversar com o senhor Oliveiros Alberto de Castro, prefeito municipal de Assis, que esteve também presente, acompanhando o desenrolar da reunião do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. Prefeito municipal Oliveiros Alberto de Castro, em São Paulo, hoje com suas vistas voltadas para as causas esportivas de Assis, e se fez presente à sede da Federação Paulista de Futebol, acompanhando, conforme já dissemos, o desenrolar da reunião do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol, que julgou os acontecimentos de Bauru, quando, aos 18 minutos de partida, a Ferroviária perdia por 1-0 para a representação do Bauru Atlético Clube, partida que foi interrompida por vários incidentes ocorridos naquela oportunidade. Ouvintes da Rádio Difusora de Assis, esportistas de Assis, estamos nesse momento no prédio da Federação Paulista de Futebol, próximo da sala do Tribunal de Justiça Desportiva, em que a Associação Atlética Ferroviária foi absolvida dos incidentes havidos durante o jogo com o Bauru Atlético Clube. E nós que temos tido em nossa vida alegrias e tristezas, tivemos nesta noite, nesse início de noite, uma alegria muito grande, porque graças ao trabalho desse presidente dinâmico que possui a Associação Atlética Ferroviária, o nosso amigo Enio Marquezini, que juntamente com seus auxiliares, o Vinícius, o Brás, o Coutinho, o nosso Beleco e outros, instruiu tão bem, com provas, com documentos, com declarações, tudo aquilo que a Ferroviária foi alvo na cidade de Bauru. E graças também a esse brilhante advogado que milita também à Câmara Municipal de Assis. Esse moço que, pertencendo à oposição, tudo tem feito para ajudar o prefeito que é a situação, para dar a Assis um grande progresso. Esse moço conseguiu, através de vibrante oratória, durante 40 minutos, convencer os ilustres e dignos juízes daquele tribunal para que a Ferroviária fosse absolvida, ganhasse os pontos e condenasse a equipe de Bauru. A todos os esportistas de Assis, a toda a população assisense, o nosso agradecimento, a nossa satisfação, porque nós queremos ver, no próximo ano, quando nós teremos mais um ano de mandato, ver a Associação Atlética Ferroviária na primeira divisão de profissionais. Meu muito obrigado a todos os esportistas de Assis. Para as palavras do prefeito municipal, senhor Oliveiros Alberto de Castro. André Francisco de Assis, um batalhador pelas causas esportivas da cidade, principalmente no que toca à Associação Atlética Ferroviária. André Francisco de Assis é, senão, o conhecidíssimo Beleco, que mais uma vez trabalhou ativamente e conseguiu todos os autos para trazer a este processo que envolveu a Ferroviária e o Bauru Atlético Clube, quanto daquela partida interrompida aos 18 minutos. É o André Francisco de Assis quem vai se dirigir aos ouvintes da Difusora de Assis. Prezados ouvintes da Rádio Difusora de Assis, a emoção domina a todos que se encontram nos corredores da Federação Paulista de Futebol neste instante. Nós que preparamos a documentação que proporcionou esta vitória, não poderíamos deixar de forma alguma de fazer um agradecimento muito carinhoso ao Dr. Salim Atala, que nos orientou juridicamente na elaboração deste processo. A ele e aos seus companheiros, que nos deram a cobertura jurídica necessária, nós apresentamos os nossos carinhosos agradecimentos. E é preciso que se diga que a documentação apresentada neste processo, valor nenhum teria não fosse o brilho de Tufí Gibran, este valoroso moço
que vem trabalhando com afinco em prol das boas causas de Assis. O Tufi foi simplesmente brilhante, e nós que politicamente fomos adversários, hoje estendemos com carinho o nosso abraço ao Tufi Gibran pelo brilhantismo da sua defesa. Agradecendo também a intervenção do nobre deputado Abílio Nogueira Duarte, que também influiu e nos ajudou para que conseguíssemos esta vitória. E indiretamente, à distância, enviamos o nosso abraço a Brasília ao deputado José Santini Sobrinho, que sem saber também prestou a sua ajuda à causa da Associação Atlética Ferroviária de Assis. Tufi Gibran, aceite os meus parabéns, de parabéns à família esportiva de Assis. E após as palavras do André Francisco de Assis, nós vamos conversar com o doutor Tufi Gibran, que é presidente da Câmara Municipal de Assis e que se fez representante da Associação Atlética Ferroviária na qualidade de advogado de defesa e que, por sinal, impressionou bastante ao corpo de juízes do TJD e, através de brilhante oratória, conforme disse o prefeito municipal, conseguiu convencer os homens que compunham a mesa jurídica do TJD e ganhando a causa para a ferroviária contra aqueles incidentes de Bauru. Eu tenho um adendo a fazer, aí lhe peço desculpas. Nós contamos também com a colaboração inestimável do Dr. Mufid do Gache, que aqui veio prestigiar a ferroviária, e do nosso estimado e operoso prefeito municipal. Este homem do qual nós somos também adversário, mas que hoje respeitamos e admiramos a sua capacidade de grande administrador, que nos prestigiou durante todo o dia de hoje, com a sua presença, com o seu apoio moral, porque material não foi necessário, graças a Deus, porque nós contamos com a honestidade e com a dignidade deste brilhante tribunal da Federação Paulista de Futebol. Doutor Tufi Gibran, a população de Assis está ansiosa por ouvir suas palavras, uma vez que o advogado foi um dos grandes responsáveis por esse ganho de causa por parte da equipe vermelhinha de Rua Brasil. Meus ouvintes da Difusora, nosso cordial boa noite. Estamos aqui minutos após o julgamento da Câmara de Julgamentos de recursos do campeonato da segunda divisão de profissionais no jogo por aquele campeonato, realizado na cidade de Bauru no último dia 20. Nós temos que considerar como fator preponderante da nossa vitória no tribunal a presença aqui do prefeito municipal, que em nome da cidade vem prestando toda a colaboração indispensável à assistência ao nosso esporte. Em Assis, o esporte é profissional porque participamos da segunda divisão de profissionais, mas o que há, na realidade, nesta magnífica diretoria, presidida pelo Enio Marquezini, é muito amor, é muito sangue, é muito sacrifício. Em Assis se faz do esporte profissional o verdadeiro amadorismo do profissional. Se luta com sangue e sacrifício para chegar a uma liderança que nós hoje já praticamente concretizamos. Eu digo aos ouvintes da Difusora de Assis que a preparação desse processo estava de tal maneira feita pelos documentos carreados que era muito mais difícil perder, era difícil conseguir perder. Nós apenas entramos com a sustentação oral, porque os documentos é que nos deram a base concreta para levar a Ferroviária como vencedora nesta partida contra o Bauru Atlético. Muito obrigado, portanto, à Difusora por essa oportunidade. Após as palavras do Dr. Tufi Gibran, que foi o advogado de defesa da Ferroviária, nós vamos conversar com o senhor Mauro Rodrigues, que é o diretor do Departamento de Futebol Profissional, que também se fez presente a esta reunião e vai conversar com os senhores. Ouvintes da Difusora, Assisense Esportivo, o nosso contentamento é demasiado. Palavras não nos faltariam, mas a emoção toma conta de todo o nosso ser. 2 pontos foram vencidos. A Ferroviária, mercê sua luta, mercê de toda uma equipe, lidera, a partir desse momento, a segunda série da segunda divisão de profissionais da Federação Paulista de Futebol. Queremos cumprimentar a todos os esportistas assisenses, aqueles que em todos os momentos nos têm prestado todo o seu integral apoio em prol da causa, não da Ferroviária, mas em prol da causa de uma cidade. Assis, você está de parabéns. Assis, continue prestigiando.
pois com o seu prestígio, com a sua dedicação, nós estaremos no próximo ano, se Deus quiser, dentro da primeira divisão da própria Federação Paulista de Futebol. Boa noite. Obrigado, senhor Mauro Rodrigues. Foi a movimentação da reportagem que não para da Rádio Difusora de Assis, diretamente da Federação Paulista de Futebol, oportunidade em que foi encerrado o processo, ou o julgamento do processo que envolvia Ferroviária e BAC, ocasionado pelos acontecimentos da partida disputada no Campo do Noroeste, na cidade de Bauru, quando aos 18 minutos a partida foi interrompida, uma vez que sérios incidentes ocorreram. Meus amigos, a reportagem que não para se despede da palavra de Henrico Caruso, que representa as interpretações de Ronan Câmara e Jaime Marques de Oliveira, presentes à Federação Paulista de Futebol no dia de hoje.